Minha mão tremeu quando segurei a chave da porta. Era a primeira vez em 5 anos que eu chegava em casa sabendo que não era mais bem-vinda ali. Mas eu precisava buscar minhas coisas, pelo menos as que sobraram depois que meu quarto virou depósito. A discussão havia terminado há menos de 1 hora, e as palavras da Lourdes ainda ecoavam na minha cabeça como uma sirene de emergência. Palavras que eu jamais pensei que ouviria de alguém da minha própria família. Palavras que mudaram tudo. Empurrei a porta devagar, tentando não fazer barulho. A última coisa que eu queria era outro confronto. Meu pai estava no sofá, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Como se sua filha não tivesse acabado de ser expulsa da própria casa por sua esposa. Ele olhou para mim com aquela expressão que eu conhecia bem, a mesma de sempre quando queria evitar conflito. Ana, onde você vai dormir hoje? Vou me virar, pai, respondi, subindo as escadas rapidamente. Quando entrei no meu quarto, ou no que sobrou dele, a realidade me atingiu como um soco no estômago. Ali estava eu, uma mulher de 27 anos, com diploma universitário, um bom emprego, responsável por si mesma há anos. E mesmo assim, de alguma forma, havia chegado ao ponto de ser expulsa de casa como uma adolescente rebelde. Mas o que mais me doía não era ter que sair. Era a certeza de que, sem mim, aquela casa não se sustentaria nem por 1 mês. E eles ainda não sabiam disso. Peguei minha mala e comecei a separar o que era realmente meu. Não era muita coisa. Depois de anos vivendo como inquilina na minha própria casa, eu havia aprendido a ocupar pouco espaço. Fernando chegou em 20 minutos para me buscar. Quando saímos dali, eu olhei pela última vez para aquela casa e fiz uma promessa para mim mesma. Nunca mais eu seria refém de pessoas que não me valorizavam. O que eu não imaginava é que 3 meses depois, eles descobririam de forma muito dolorosa o que realmente perderam quando me deixaram partir. Eu tinha 22 anos quando comecei a trabalhar na consultoria financeira Almeida & Associados. Era meu primeiro emprego sério depois da faculdade, e eu estava radiante. Finalmente poderia ajudar meu pai, que sempre dizia estar com problemas financeiros, desde que minha mãe morreu, quando eu tinha 15 anos. O que eu não sabia é que aquela ajuda se tornaria uma prisão silenciosa que duraria 5 anos. Ana, você pode dar uma força com o aluguel deste mês? É só até eu me organizar. Meu pai me pediu numa manhã de segunda-feira, enquanto tomávamos café na cozinha pequena do nosso apartamento de 2 quartos. Lourdes ainda não havia acordado. Ela nunca acordava antes das 10 horas da manhã. Claro, pai. Quanto você precisa? São 3.200. Eu tenho 2.000. Você pode completar com o resto? Completar com o resto. Essa frase se repetiu tantas vezes que perdi a conta. Só que o resto sempre foi a maior parte. E os 2.000 do meu pai nunca apareceram. Mas eu era jovem, ganhava bem para minha idade e queria ajudar. Meu pai estava sozinho desde a morte da minha mãe, e eu entendia que ele precisava reconstruir sua vida. Lourdes apareceu na nossa vida quando eu tinha 17 anos, 2 anos após a morte da minha mãe. Ela era vendedora em uma loja de roupas femininas no shopping, 10 anos mais nova que meu pai, e tinha aquele jeito doce que conquistou ele rapidamente. No começo, eu realmente tentei gostar dela. Fiz um esforço sincero para aceitar que meu pai merecia ser feliz novamente. Oi, Ana, que bom conhecer você. Seu pai fala tanto de você. Ela disse no dia em que meu pai a trouxe para jantar em casa pela primeira vez. Usava um vestido floral azul e tinha o cabelo cacheado preso com uma fivela dourada. Parecia genuinamente interessada em me conhecer. Ele também fala muito da senhora, respondi, tentando ser educada. Ah, me chama de Lourdes, por favor. Nada de senhora para mim. Durante os primeiros meses, ela realmente se esforçou. Perguntava sobre minha faculdade, elogiava minha comida quando eu cozinhava, até me convidou para irmos ao shopping juntas algumas vezes. Mas eu sentia algo estranho nas entrelinhas. Um comentário aqui, outro ali, que me faziam perceber que ela me via como um obstáculo entre ela e meu pai. Ana, você não acha que já está na hora de pensar em sair de casa?
Uma moça bonita como você deveria estar construindo sua própria vida, ela disse certa vez, enquanto meu pai estava no chuveiro. Estávamos preparando o jantar juntas, descascando batatas. Eu estou construindo. Trabalho, estudo, ajudo nas contas. Sim, mas você entende o que eu quero dizer. Seu pai precisa de espaço para viver a vida dele também. Naquele momento, eu não entendi completamente o recado. Só depois percebi que ela queria me ver longe dali desde o início. Mas precisava conquistar meu pai primeiro. E ela conseguiu. 6 meses depois dessa conversa, eles estavam morando juntos oficialmente. A mudança foi sutil no começo. Lourdes começou a reorganizar a casa ao seu gosto, sempre perguntando a opinião do meu pai, mas ignorando completamente a minha. Minhas fotos com minha mãe, que sempre ficaram na sala, começaram a sair de lugar. Primeiro foram para o corredor, depois para meu quarto, até sumirem completamente. Lourdes, você viu as fotos que ficavam na estante da sala? Perguntei numa tarde de domingo. Ah, aquelas? Eu guardei no seu quarto. Achei que você gostaria de tê-las mais perto. Mas elas sempre ficaram na sala. Meu pai gosta de vê-las. Ana, querida, a gente precisa seguir em frente, né? Ficar remoendo o passado não faz bem para ninguém. Quando levei o assunto para meu pai, ele deu de ombros. Deixa a Lourdes organizar como ela quer. Ela que cuida da casa agora. Esse foi o primeiro sinal de que eu estava perdendo meu espaço naquela casa. Mas o pior ainda estava por vir. 1 ano depois, Lourdes engravidou do Diego. A gravidez mudou tudo. De repente, eu não era mais a filha que ajudava nas contas. Eu era a mocinha que ainda morava com os pais e atrapalhava a nova família que estava se formando. Lourdes ficou mais direta nas suas indiretas. Ana, você não tem planos de casar com aquele seu namorado? O Fernando, né? Vocês namoram há tanto tempo? A gente ainda está se conhecendo, Lourdes. Ah, mas vocês já têm 23 anos. Na minha época, com essa idade, a gente já estava casada e com filho. Mas meu pai do sofá apenas concordava. É verdade, Ana. Você podia pensar em formar sua própria família. Formar minha própria família. Como se eu pudesse fazer isso da noite para o dia, como se não tivesse responsabilidades financeiras que eles convenientemente ignoravam, porque nessa altura eu já estava pagando muito mais do que apenas ajudando com o aluguel. Quando Diego nasceu, a situação ficou insustentável. Meu quarto, que já era pequeno, teve que dividir espaço com berço, fraldas, roupinhas e todos os equipamentos de bebê que não cabiam no quarto do casal. Lourdes justificava. É só até ele crescer um pouquinho. Aí a gente se organiza melhor. Só que Diego cresceu, e meu quarto continuou sendo usado como depósito de tudo que não cabia no resto da casa. Brinquedos, roupas que ele não usava mais, carrinho de bebê, até uma cômoda que era do quartinho dele, mas não coube lá. Lourdes, tem como você tirar essas coisas do meu quarto? Eu mal consigo me mexer aqui. Reclamei numa manhã de sábado, enquanto tentava encontrar uma blusa limpa no meio da bagunça. Ai, Ana, não seja dramática. É só até eu arrumar um cantinho para essas coisinhas. Você mal fica em casa mesmo, sempre trabalhando ou na rua com aquele namorado. Mas quando eu fico, preciso ter meu espaço. Espaço. Ana, você já tem 25 anos. Quando eu tinha sua idade, já tinha minha própria casa. Sempre a mesma ladainha. Sempre me colocando como se eu fosse um estorvo que deveria sair dali. Mas ela não sabia, ou fingia não saber, que sem mim, aquela casa não se sustentaria nem por 1 mês. Durante esses anos todos, meu pai me pedia ajuda com tudo: aluguel, energia, água, gás, supermercado, farmácia. Sempre com a mesma promessa. É só até eu me organizar, filha. Mês que vem eu te devolvo. Só que o mês que vem nunca chegava. E quando chegava, aparecia uma nova emergência. Ana, o Diego está com febre. A Lourdes precisa levar ele no pediatra particular, porque o posto de saúde está muito cheio. Você pode adiantar os R$ 300 da consulta? Ana, a geladeira pifou. Sem ela,
Não tem como manter as coisas do Diego. Você pode dar uma força com os R$ 1.200 da geladeira nova? Ana, a Lourdes está precisando de vitaminas especiais porque está amamentando. São R$ 200, mas é importante para a saúde dela e do bebê. Sempre Diego. Sempre Lourdes. Sempre emergências que só eu podia resolver. E eu resolvia, porque afinal, era meu irmão também. E eu queria que ele tivesse o melhor. Mas nunca ninguém reconhecia que eu estava sustentando aquela família praticamente sozinha. Lourdes acreditava que meu pai bancava tudo. Ela não fazia ideia de que eu pagava 80% das contas daquela casa. Para ela, eu era apenas uma filha acomodada que morava de favor com os pais e dava uma pequena contribuição. Meu pai deixava essa impressão para não ter que admitir que dependia financeiramente da própria filha. As refeições também se tornaram um problema. Lourdes cozinhava para ela, meu pai e Diego. Quando sobrava, eu podia comer. Quando não sobrava, eu tinha que me virar sozinha. Lourdes, tem almoço? Perguntei numa tarde de domingo, depois de chegar do trabalho. Sim, eu trabalhava aos domingos, fazendo consultorias extras para conseguir pagar todas as contas daquela casa. Ai, Ana, acabou tudinho. O Diego comeu super bem hoje, e seu pai repetiu. Mas tem umas coisas na geladeira. Você pode fazer alguma coisa para você. Umas coisas na geladeira. Restos que eu mesma havia comprado no supermercado. Mas tudo bem, eu estava acostumada. Fazia minha comida, comia sozinha, lavava minha louça sozinha. Era como se eu fosse uma inquilina em uma casa que eu mesma sustentava. As conversas entre meu pai e eu também mudaram drasticamente. Antes, quando estávamos só nós dois, tínhamos longas conversas sobre tudo: trabalho, vida, memórias da minha mãe, planos para o futuro. Depois que Lourdes chegou, qualquer tentativa de conversa íntima era interrompida. Pai, lembra daquela vez que a mamãe fez aquele bolo de chocolate para meu aniversário de 10 anos? Lembro sim, filha. Ela caprichou mesmo naquele bolo. Ai, gente, vocês duas sempre no passado. Lourdes interrompia, aparecendo na sala com Diego no colo. Não é melhor pensar no presente? Olha o Diego aqui, querendo a atenção do vovô. E pronto. A conversa estava encerrada. Meu pai se voltava completamente para Diego, e eu ficava ali, com a frase pela metade e o coração apertado. Isso acontecia todas as vezes. Qualquer momento que eu tentava ter com meu pai era sabotado por Lourdes, sempre com a desculpa de que Diego precisa disso, ou Diego quer aquilo. E meu pai, completamente apaixonado pelo filho mais novo, embarcava na jogada. Fernando, meu namorado na época, sempre me dizia que eu deveria sair daquela casa. Ana, você está sendo explorada. Eles se acostumaram com você bancando tudo e tratando você mal. Isso não é normal. Mas Fernando é meu pai e Diego é meu irmão. Eu não posso abandonar eles. Você não está abandonando ninguém. Você está se libertando de uma situação tóxica. Sua madrasta te trata como um estorvo. Seu pai não te defende. E você ainda paga as contas de todo mundo. Onde já se viu isso? Eu sabia que Fernando estava certo, mas tinha medo de sair e deixar meu pai na mão. Ele sempre dizia que estava com problemas no trabalho, que o salário dele não cobria as despesas. Na minha cabeça, se eu saísse, eles passariam necessidade. E Diego, coitadinho, não tinha culpa de nada. O que eu não entendia na época é que meu pai ganhava quase R$ 4.000 por mês como técnico em uma empresa de elevadores. Não era pouco dinheiro. Ele só se acostumou a viver acima das possibilidades, porque sabia que eu cobriria a diferença. Lourdes também não trabalhava mais. Ela havia parado quando Diego nasceu, com a desculpa de que cuidar de criança é trabalho integral. Durante 3 anos, mantive essa rotina insana. Trabalhar mais de 10 horas por dia, fazer consultorias extras nos fins de semana, pagar a maior parte das contas da casa e ainda assim ser tratada como se fosse um favor ela me deixarem morar ali. Meu salário havia subido para R$ 6.000, mas eu não conseguia juntar nada, porque tudo ia para aquela casa. Fernando insistia para eu sair. Ana, vem morar comigo.
A gente divide as contas meio a meio e você vai ver como é bom ser tratada como gente. Não posso, Fernando. Meu pai precisa de mim. Seu pai tem 45 anos e uma esposa. Ele que se vire. Você tem 27 anos e merece viver sua própria vida. Mas eu tinha medo. Medo de magoar meu pai, medo de prejudicar Diego, medo de ser vista como filha ingrata. Então, continuei na mesma, até o dia em que tudo explodiu. Era um domingo à tarde de março. Eu havia trabalhado a manhã toda em uma consultoria extra, um projeto para uma empresa de tecnologia que me renderia R$ 1.500 extras naquele mês. Cheguei em casa cansada, com fome, e só queria tomar um banho e descansar. Quando entrei no banheiro, percebi que havia uma toalha molhada na máquina de lavar. Era minha, do banho da noite anterior. Eu havia esquecido de tirá-la de lá e colocar para secar. Pensei, depois do almoço eu resolvo isso. Fui para a cozinha, procurando algo para comer. Na geladeira, só tinha iogurte vencido e algumas frutas murchas. Lourdes estava na sala, assistindo televisão com Diego no colo, enquanto meu pai dormia no quarto. Ele sempre tirava uma soneca depois do almoço de domingo. Lourdes, vocês almoçaram? Claro. Fiz macarronada. Estava uma delícia. Sobrou alguma coisa? Não, acabou tudinho. Você podia ter avisado que queria almoçar. Avisar que eu queria almoçar, na casa que eu pagava o aluguel. Respirei fundo e fui fazer um sanduíche com o pouco que havia sobrado na geladeira. Comi em silêncio, lavei minha louça e ia subir para tomar banho quando Lourdes me chamou. Ana, você deixou uma toalha molhada na máquina de lavar. Ah, é verdade. Deixei esquecida ontem. Vou tirar agora. Você sempre faz isso. Deixa suas coisas largadas por aí, como se alguém fosse limpar para você. Parei no meio da escada. Sempre? Lourdes, foi só uma toalha, uma vez. Uma vez? Ana, você deixa prato na pia, roupa no banheiro, sapato na entrada. Parece que você não tem educação. Voltei para a sala. Diego havia saído do colo dela e estava brincando no chão com alguns brinquedos. Lourdes me encarava com uma expressão de irritação que eu nunca havia visto antes. Lourdes, eu trabalho o dia inteiro, incluindo fins de semana. Às vezes esqueço uma coisa ou outra, mas não é por falta de educação. Trabalhar todo mundo trabalha, Ana. Isso não te dá o direito de ser relaxada. Relaxada? Eu pago o aluguel desta casa, pago as contas, compro comida e ainda sou relaxada? Foi aí que ela se levantou do sofá, com os olhos brilhando de raiva. Você paga? Você paga o quê, Ana? Seu pai que sustenta esta casa. Meu pai. Lourdes, você sabe quanto meu pai contribui com as contas desta casa? Você sabe de onde vem o dinheiro do aluguel todo mês? Claro que sei! Do seu pai! Você só ajuda com uma coisinha ou outra. Naquele momento, eu percebi que meu pai nunca havia contado a verdade para ela. Lourdes realmente acreditava que ele bancava tudo sozinho e que eu apenas dava uma pequena contribuição. Ela não fazia ideia de que eu pagava R$ 3.200 de aluguel, 350 de energia, 120 de água, 80 de gás, mais 600 de supermercado todo mês. Lourdes, acho que você precisa conversar com meu pai sobre as finanças desta casa. Eu não preciso conversar nada. Eu sei muito bem como funciona aqui. E sei também que você se acha demais, só porque tem um saláriozinho melhor. Dá um saláriozinho? É. Fica se achando a dona da casa, fica com essa pose de importante, mas esquece que aqui é minha casa agora. Eu que cuido de tudo aqui. Eu que limpo, eu que cozinho, eu que cuido do Diego. E eu que pago para que tudo isso seja possível. Foi quando ela explodiu completamente. Paga o quê? Você não paga nada nesta casa. Seu pai que trabalha, seu pai que se mata para sustentar a gente, e você fica aí com essa pose de coitadinha. Sabe o que você é? Uma folgada. Uma acomodada que não quer sair de casa porque é muito cômodo morar de graça. As palavras saíam da boca dela como veneno. Diego parou de brincar e começou a chorar, assustado com os gritos. Eu senti meu coração disparar, mas tentei manter a calma. Lourdes, você está muito alterada.
Vamos conversar isso com mais calma. Calma? Eu não vou ficar calma. Estou cansada de você se achando demais nesta casa. Cansada de você tratando a gente como se fizesse favor de estar aqui. Eu nunca tratei vocês assim. Tratou sim, com essa cara de superior, essa pose de mulher independente. Mas a verdade é que você é uma encostada. Uma mulher de 27 anos que ainda mora com o papai porque não tem coragem de enfrentar a vida sozinha. Cada palavra era como um tapa na cara. Eu, que sustentava 80% daquela casa, sendo chamada de encostada. Eu, que abria mão da minha própria vida para garantir que eles não passassem necessidade, sendo chamada de folgada. E sabe de uma coisa, Ana? Ela continuou, com ódio nos olhos. Aqui não é mais sua casa. Você não é bem-vinda aqui. Esta é minha casa agora, e eu decido quem fica e quem sai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diego chorava no chão. Lourdes me encarava com desprezo. E eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Olhei para a escada, esperando que meu pai aparecesse. Que ele descesse e colocasse um fim naquela loucura. Que ele me defendesse. Que explicasse para Lourdes quem realmente pagava as contas daquela casa. Mas ele não apareceu. Ou ele não tinha ouvido nada, o que era impossível, dado o volume dos gritos. Ou simplesmente escolheu não se envolver. E foi nesse momento que eu entendi que estava completamente sozinha naquela casa. Entendi. Foi tudo que consegui falar. Subi para meu quarto, peguei uma mala grande no armário e comecei a colocar minhas roupas dentro. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava estranhamente clara. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Liguei para Fernando. Amor, você pode vir me buscar? Preciso sair de casa agora. O que aconteceu, Ana? Depois eu te explico. Você pode vir? Claro. Estou saindo agora. Enquanto esperava Fernando chegar, continuei arrumando minhas coisas. Roupas, sapatos, produtos de beleza, documentos importantes, algumas lembranças da minha mãe que eu havia conseguido salvar da limpeza da Lourdes. Tudo cabia em 2 malas e algumas sacolas. Meu pai apareceu na porta do quarto quando eu estava fechando a 2ª mala. Filha, o que está acontecendo? Estou saindo, pai. Como assim, saindo? Por causa da discussão com a Lourdes? Deixa isso pra lá, ela estava nervosa. Não é só por causa da discussão, pai. É por causa de tudo. Tudo o quê? Olhei para ele, esse homem que eu amava tanto, mas que havia me decepcionado profundamente. Pai, você sabe quanto eu gasto nesta casa todo mês? Ele baixou os olhos. Ana, a gente sempre conversou sobre isso. Você sabe que eu tenho dificuldades. Eu sei exatamente quais são suas dificuldades, pai. Mas a Lourdes não sabe. Ela acha que você sustenta esta casa sozinho. Ana, não mistura as coisas. Eu não estou misturando nada. Estou saindo da casa onde não sou bem-vinda, apesar de ser eu quem paga para ela existir. Fernando chegou naquele momento. Desceu comigo, me ajudou a carregar as malas, e saímos dali sem olhar para trás. Lourdes nem apareceu para se despedir. Estava na sala com Diego, fingindo que nada estava acontecendo. Nos primeiros dias na casa do Fernando, eu chorei muito. Não de arrependimento, mas de alívio. Era como se um peso gigantesco tivesse saído das minhas costas. Pela primeira vez em anos, eu não precisava me preocupar se haveria comida na geladeira quando chegasse do trabalho, ou se meu espaço seria respeitado, ou se seria bem recebida na minha própria casa. Fernando foi incrível. Ana, você não precisa pagar nada aqui nos primeiros meses. Descansa, se reorganiza e quando estiver pronta, a gente conversa sobre dividir as contas. Mas eu fazia questão de contribuir. Paguei metade do aluguel dele, R$ 600, metade das contas, metade do supermercado. E mesmo assim, no final do mês, eu havia economizado mais de R$ 2.000. R$ 2.000. Dinheiro que antes ia todo para sustentar uma casa onde eu era tratada como uma intrusa. Durante o primeiro mês, meu pai me ligou algumas vezes, sempre com o mesmo papo. Ana, a Lourdes já esqueceu da discussão.
Você pode voltar quando quiser. Eu sempre respondia a mesma coisa. Pai, eu estou bem onde estou. Mas eu sabia que eles ainda não haviam sentido o real impacto da minha saída. O aluguel estava pago até o final daquele mês. As contas também. Eles só descobririam a verdade quando as cobranças começassem a chegar. E chegaram. Primeiro, foi a conta de energia. R$ 290 de multa por atraso, mais os 350 do mês corrente. R$ 640 que meu pai não tinha. Depois, a conta de água. R$ 120 que viraram 180 com juros e multa. Depois, o gás. R$ 80 que viraram 120. Mas o pior foi o aluguel. R$ 3.200 que meu pai simplesmente não conseguia pagar sozinho com seu salário de 4.000, ainda mais descontando todas as outras despesas que agora eram só responsabilidade dele. Durante o segundo mês, as ligações do meu pai mudaram de tom. Ana, está acontecendo uma coisa estranha. A imobiliária disse que o aluguel não foi pago, mas eu tenho certeza que paguei. Pai, você tem o comprovante? Não, quer dizer, eu sempre deixava com você para você pagar junto com suas coisas. Exato. E agora você vai ter que pagar sozinho. Ana, você pode me ajudar só este mês? É até eu me organizar. Pai, eu não moro mais aí. As contas da casa onde você mora são responsabilidade de quem mora lá. Mas, filha, você sabe que meu salário não cobre tudo. Sempre soube, pai. Só que agora você vai ter que encontrar uma solução. As ligações se tornaram mais frequentes e mais desesperadas. Meu pai tentava todos os argumentos possíveis. Que Diego sentiria falta de mim, que Lourdes estava arrependida, que eles precisavam de mim, que eu era egoísta por abandonar a família. Ana, pelo menos pague o aluguel deste mês. A gente está com risco de despejo. Pai, vocês têm duas opções. Ou encontram uma casa mais barata, ou a Lourdes volta a trabalhar. A Lourdes não pode trabalhar. Ela tem que cuidar do Diego. Diego tem 4 anos, pai. Ele pode ir para uma creche pública. Ana, você mudou. Você ficou dura, egoísta. Eu não mudei, pai. Eu apenas parei de ser explorada. No terceiro mês, as ligações pararam. Achei estranho, mas imaginei que eles haviam encontrado uma solução. Fernando me incentivava a não me preocupar. Ana, eles são adultos. Vão se virar. Mas no final do terceiro mês, numa terça-feira à tarde, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Senhorita Ana? Aqui é o Dr. Marcos, da imobiliária Santos em Silva. A senhora é filha do Sr. Roberto? Meu coração disparou. Sou. Aconteceu alguma coisa? Senhorita, estamos há 3 meses tentando contato para resolver a questão do aluguel em atraso. Seu pai nos informou que a responsável pelos pagamentos era a senhora. Dr. Marcos, eu não moro mais nesse imóvel há 3 meses. Mas o contrato está no nome da senhora. Foi como um choque. Como assim? Senhorita, o contrato de locação está no seu nome e do seu pai como fiadores mútuos. A senhora não sabia? Não, eu não sabia. Durante todos esses anos, eu achava que apenas assinava como fiadora do meu pai. Mas, na verdade, eu era locatária junto com ele. E isso significava que eu era legalmente responsável por aqueles 3 meses de atraso. Dr. Marcos, qual é o valor total da dívida? São 3 meses de aluguel, mais multas e juros. Total de R$ 11.400. Se não houver um acordo até sexta-feira, vamos ter que iniciar o processo de despejo e incluir o nome da senhora nos órgãos de proteção ao crédito. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. R$ 11.400. Meu nome sujo. Processo de despejo. Tudo porque meu pai havia escondido de mim que eu era colocatária daquele imóvel. Fernando ficou indignado quando contei para ele. Ana, isso é uma pegadinha. Seu pai te enganou durante todos esses anos. Eu preciso resolver isso, Fernando. Não posso ficar com o nome sujo. Você vai pagar R$ 11.000 para eles? Não tenho escolha. Tem sim. Liga para seu pai e fala que ele tem que resolver. Afinal, ele que está morando lá.
Mas eu sabia que meu pai não tinha 11 mil reais. Se ele não conseguia pagar 3.200 por mês, muito menos conseguiria pagar uma dívida de mais de 11 mil. Liguei para ele naquela mesma noite. Pai, preciso falar com você. Ana, que bom que você ligou. A gente estava com saudade. Pai, a imobiliária me ligou hoje. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Pai? Ana, eu posso explicar. Por que você não me contou que eu sou colocatária daquele apartamento? Ana, quando você assinou o contrato, você era maior de idade, tinha renda própria. O corretor disse que seria melhor assim. Melhor para quem, pai? Para você que sabia que se não pagasse eu seria obrigada a pagar para não ficar com o nome sujo? Ana, não foi assim. Eu sempre tive a intenção de pagar. Pai, você me enganou durante 5 anos. Me fez acreditar que eu estava apenas ajudando, quando na verdade eu era legalmente responsável por tudo. Filha, a gente pode conversar pessoalmente? Vem aqui em casa? Não, pai, eu não vou mais naquela casa. E agora preciso decidir se vou pagar 11.400 reais para salvar meu nome, ou se vou deixar vocês se virarem sozinhos. Ana, você não pode fazer isso conosco. O Diego, a Lourdes. A gente não tem para onde ir. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de me expulsarem da casa que eu sustentava. Desliguei o telefone e fiquei ali, na cozinha do Fernando, tentando processar tudo. 5 anos da minha vida. Mais de 200 mil reais gastos naquela casa. E agora eu descobria que havia sido enganada desde o início. Meu pai sabia que se eu soubesse que era colocatária, eu poderia usar isso como argumento para ter mais voz naquela casa. Então ele escondeu a informação e me deixou acreditar que eu era apenas uma filha generosa ajudando a família. Fernando se aproximou e me abraçou. Ana, você não deve nada para eles. Você já deu demais. Ah, mas se eu não pagar, meu nome vai para o Serasa. Não vou conseguir financiar meu apartamento próprio. E se você pagar, vai estar premiando o comportamento deles, mostrando que podem te enganar, te humilhar, te expulsar de casa, e ainda assim você vai resolver os problemas deles. Ele estava certo. Mas a decisão não era fácil. Passei a noite toda acordada, pensando no que fazer. Na manhã seguinte, uma quarta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era Lourdes. Ana, é a Lourdes. Oi, Lourdes. Ana, a gente precisa conversar. Você pode vir aqui em casa? Não, Lourdes. Se você quiser conversar, pode falar pelo telefone. Ana, eu não sabia. Seu pai me contou ontem à noite sobre as contas, sobre o aluguel. Ana, eu não sabia que era você que pagava tudo. Silêncio. Ana, você está aí? Estou. Ana, me desculpa. Eu realmente não sabia. Achava que você só ajudava com uma coisinha ou outra. Se eu soubesse que você bancava a casa toda... Ah, se você soubesse, o que teria mudado, Lourdes? Tudo. Eu teria te tratado diferente, teria te respeitado mais. Ana, eu errei muito. Você errou porque achou que eu não contribuía ou porque descobriu que eu contribuía? A pergunta a deixou sem resposta por alguns segundos. Ana, eu sei que fui injusta. Mas a gente pode tentar de novo? Você pode voltar para casa? Lourdes, você me disse que eu não era bem-vinda na sua casa. Agora quer que eu volte? Ana, eu estava nervosa naquele dia. Falei coisas que não pensava. Falou exatamente o que pensava, Lourdes. E agora que descobriu que sem mim vocês não conseguem se sustentar, quer me convencer de que era tudo mentira. Ana, por favor. O Diego sente sua falta. Ele fica perguntando cadê a Ana. Diego. Meu coração apertou ao ouvir o nome do meu irmão. Ele realmente não tinha culpa de nada. Era apenas uma criança de 4 anos que se via no meio de uma confusão de adultos. Lourdes, como vocês estão se virando? Não estamos, Ana. Seu pai está desesperado. Tentou pedir empréstimo no banco, mas não conseguiu. Tentou pedir para os irmãos dele, mas eles não têm. A gente está com risco de despejo. E você? Não pensou em voltar a trabalhar? Ana, eu não trabalho há 5 anos. E quem vai cuidar do Diego?
Lourdes, Diego tem 4 anos. Pode ir para a creche. Mas, Ana, você sabe como são as creches públicas? Muito cheias. As crianças ficam doentes. Sempre uma desculpa, sempre um motivo para não assumir responsabilidade. Lourdes havia se acostumado a uma vida onde não precisava trabalhar, onde todas as contas eram pagas por outra pessoa, onde ela só tinha que cuidar da casa e do filho. A realidade de que isso não era sustentável estava batendo na porta, literalmente. Lourdes, vocês são adultos. Vão ter que encontrar uma solução. Ana, se você voltar, eu prometo que vai ser diferente. Você vai ter seu espaço respeitado, sua comida separada, seus horários. Lourdes, você está me oferecendo o que sempre deveria ter sido meu por direito? Ana, eu errei. Admito, mas a gente pode recomeçar. Não, Lourdes, a gente não pode recomeçar, porque para recomeçar você teria que entender por que eu saí. E você não entende. Você só quer que eu volte porque descobriu que precisa de mim financeiramente. Não é só isso, Ana. É só isso, Lourdes. Se fosse mais que isso, você não teria me tratado como me tratou durante todos esses anos. Desliguei o telefone e tomei minha decisão. Não ia pagar os R$ 11.400. Ia deixar meu nome sujo temporariamente, mas não ia mais ser refém daquela família. Liguei para a imobiliária. Doutor Marcos, vou renunciar aos meus direitos sobre o imóvel. Quero sair do contrato. Senhorita Ana, a senhora pode fazer isso, mas precisa do consentimento do outro locatário, no caso, seu pai. E se ele não consentir? Aí a senhora continua responsável pela dívida. E se eu pagar a dívida? Posso sair do contrato? Sim, pagando a dívida, a senhora pode sair do contrato e transferir toda a responsabilidade para seu pai. Era isso. Eu pagaria os R$ 11.400, sairia definitivamente daquele contrato e nunca mais seria responsável pelas escolhas deles. Mas antes de fazer o pagamento, quis dar uma última chance para meu pai resolver a situação sozinho. Pai, vou pagar a dívida do aluguel, mas depois disso vou sair do contrato definitivamente. Ana, obrigado! Eu sabia que você não ia nos abandonar. Pai, você entendeu o que eu disse? Vou sair do contrato. Depois que eu pagar isso, você vai ser o único responsável por todas as contas daquela casa. Mas, Ana, como eu vou conseguir pagar R$ 3.200 de aluguel sozinho? Não sei, pai. Essa é uma pergunta que você deveria ter feito antes de deixar a Lourdes me expulsar de casa. Ana, a gente pode conversar melhor sobre isso? Não, pai. Minha decisão está tomada. No dia seguinte, uma quinta-feira, fui até a imobiliária com um cheque de R$ 11.400. Era praticamente toda a minha reserva de emergência, dinheiro que eu havia juntado trabalhando dobrado nos últimos 2 anos. Doutor Marcos, quero quitar a dívida e sair do contrato. Perfeito, senhorita Ana. Vou preparar os documentos. Enquanto ele preparava a papelada, eu senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente estaria livre daquela responsabilidade que nunca deveria ter sido minha. Tristeza porque estava encerrando definitivamente minha ligação com aquela casa onde cresci, onde vivi com meu pai, onde tentei construir uma família que nunca me acolheu de verdade. Pronto, senhorita Ana. A partir de hoje, a senhora não tem mais qualquer vínculo com o imóvel. Toda a responsabilidade é do senhor Roberto. Saí da imobiliária me sentindo 10 quilos mais leve. Liguei para Fernando. Amor, está feito. Paguei a dívida e saí do contrato. Como você está se sentindo? Livre. Pela primeira vez em 5 anos. Completamente livre. Naquela mesma tarde, meu pai me ligou. Ana, o pessoal da imobiliária me ligou. Disseram que você saiu do contrato. Sim, pai. A partir de agora, a responsabilidade é toda sua. Ana, como eu vou fazer? Você sabe que meu salário não cobre tudo. Pai, você tem algumas opções. Procurar uma casa mais barata, pedir para a Lourdes voltar a trabalhar ou conseguir uma renda extra. São as mesmas opções que qualquer pessoa normal tem quando as contas não fecham. Ana, você está sendo muito dura. Pai, eu sustentei vocês durante 5 anos. Fui humilhada,
desrespeitada e expulsa da casa que eu pagava. Ainda por cima, descobri que você me enganou sobre o contrato de aluguel. E você acha que eu estou sendo dura? Ana, a Lourdes estava arrependida. Pai, a Lourdes não estava arrependida. Ela estava desesperada. Há diferença. Ana, pelo menos pensa no Diego. Ele é seu irmão. Eu penso no Diego, pai. Por isso espero que vocês encontrem uma solução sustentável para dar estabilidade para ele. Porque viver às custas de terceiros não é estável. Ana, se vocês forem despejados, para onde vão? Pai, isso não é mais problema meu. Vocês são adultos, vão ter que encontrar uma solução. Nos dias seguintes, recebi várias ligações. Do meu pai, da Lourdes, até de alguns parentes que eles convenceram de que eu havia abandonado a família. Todos com o mesmo discurso. Que eu estava sendo egoísta, que família é família, que não se abandona quem se ama. Mas Fernando me ajudou a manter a sanidade. Ana, eles estão tentando te manipular emocionalmente. Família é família, mas família que se aproveita, humilha e desrespeita não merece sacrifícios infinitos. 2 semanas depois de eu ter quitado a dívida, receio uma ligação da Lourdes. Ela estava chorando. Ana, a gente vai ter que sair da casa. Por quê? Seu pai não conseguiu pagar o aluguel deste mês. A imobiliária deu prazo até sexta-feira. E para onde vocês vão? A gente vai ter que ir para a casa da minha mãe. É só um cômodo, Ana. Vai ser muito apertado com o Diego. Lourdes, sinto muito pela situação de vocês. Ana, você não pode nos ajudar mais uma vez? É só até a gente se organizar. Lourdes, vocês tiveram 5 anos para se organizar. 5 anos com todas as contas pagas, sem preocupação financeira, para planejar uma vida sustentável. O que vocês fizeram nesse tempo? Ana, a gente não esperava que você fosse sair assim, de repente. Lourdes, eu não saí de repente. Eu fui expulsa. Por você. Lembra? Silêncio. Ana, eu sei que eu errei, mas a gente não pode pagar por um erro para sempre. Lourdes, vocês não estão pagando por um erro. Vocês estão enfrentando a realidade de adultos que precisam se sustentar sozinhos. É isso que pessoas normais fazem. Ana, pelo menos pensa no Diego. Lourdes, Diego vai ficar bem. Ele vai morar com a avó, que certamente o ama, e vocês vão ter que aprender a viver dentro das possibilidades de vocês. Ana, você mudou. Você ficou uma pessoa fria. Não, Lourdes. Eu sempre fui uma pessoa generosa. O que mudou é que eu parei de aceitar ser explorada. 3 semanas depois de quitado a dívida, soube através de uma vizinha que eles haviam mesmo se mudado para a casa da mãe da Lourdes. Meu pai havia conseguido um trabalho extra aos fins de semana, e Lourdes havia voltado a trabalhar como vendedora, algumas horas por dia, enquanto Diego ficava na creche pública. Era exatamente o que eles deveriam ter feito desde o início. Viver de acordo com suas possibilidades, sem depender de terceiros para bancar um padrão de vida que não podiam sustentar sozinhos. Fernando e eu começamos a procurar um apartamento para comprar. Com o dinheiro que eu não gastava mais sustentando aquela casa, consegui juntar uma entrada em apenas 6 meses. Era incrível como a vida ficou mais fácil quando parei de carregar o peso financeiro de uma família inteira nas costas. 1 ano depois de ter saído daquela casa, Fernando me pediu em casamento. A proposta foi simples, romântica, na cozinha do nosso apartamento alugado, enquanto fazíamos o jantar juntos. Ana, eu quero passar o resto da vida te vendo feliz como você está agora. Quer casar comigo? Claro que eu disse sim. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava construindo uma família baseada em amor, respeito e reciprocidade. Uma família onde eu era valorizada pelo que sou, não pelo que pago. O casamento foi pequeno, só familiares próximos e amigos íntimos. Meu pai estava lá, sozinho. Lourdes não quis vir. Disse que ainda estava magoada com a situação. Diego também não veio. Ficou com a avó. Durante a festa, meu pai se aproximou de mim. Ana, você está linda. Muito feliz. Obrigada, pai. Ana, eu queria te pedir desculpas.
por tudo, pela forma como as coisas aconteceram. Olhei para ele, esse homem que eu amava, mas que havia me decepcionado tanto. Pai, eu aceito suas desculpas, mas espero que você tenha aprendido alguma coisa com tudo isso. Aprendi sim, filha. Aprendi que família não é só quem divide o mesmo sangue. É quem se respeita, se apoia de verdade. E como estão as coisas com vocês? Difícil, mas a gente está se virando. A Lourdes voltou a trabalhar. Eu faço uns extras. Diego está bem na creche, até gosta. A gente alugou uma casinha menor, mais barata. Pai, isso é o que pessoas responsáveis fazem. Vivem de acordo com suas possibilidades. Ana, demorei para entender isso. 2 anos depois do casamento, Fernando e eu compramos nosso primeiro apartamento. 2 quartos, uma suíte, cozinha americana, varanda gostosa. Nada muito luxuoso, mas era nosso. Comprado com nosso trabalho, nosso esforço, nosso planejamento. Na festa de inauguração, convidei meu pai. Ele veio, trouxe Diego, que já estava com 7 anos e havia crescido muito. Lourdes não veio, ainda mantinha uma postura de vítima de toda aquela situação. Tia Ana, que casa bonita! Diego disse, correndo pela sala. Gostou, Diego? Você pode vir aqui sempre que quiser. Sério? E posso dormir no quarto de hóspedes? Claro que pode. Meu pai observava tudo com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Depois, quando Diego estava brincando na varanda com Fernando, ele se aproximou de mim. Ana, eu tenho muito orgulho de você. Obrigada, pai. Ana, eu sei que estraguei muita coisa entre a gente. Mas vendo você assim, realizada, feliz, eu sei que você tomou a decisão certa. Pai, eu não tomei a decisão certa ou errada. Eu tomei a decisão que era possível tomar na época. Ana, você pode me perdoar? Completamente? Olhei para ele, para esse homem que cometeu erros, que me magoou, mas que no fundo sempre me amou do jeito dele. Pai, eu já te perdoei há muito tempo. Mas perdoar não significa esquecer. Nem significa aceitar que as coisas voltem a ser como eram antes. Eu entendo, filha. Pai, a gente pode ter uma relação boa, baseada em respeito mútuo. Mas nunca mais como antes, onde eu era responsável pela vida financeira de vocês. Eu entendo perfeitamente, Ana. E concordo. Hoje, 3 anos depois de ter saído daquela casa, posso dizer que tomei a melhor decisão da minha vida. Não foi fácil. Doeu muito, principalmente nos primeiros meses. Teve momentos em que me senti culpada, egoísta, má filha. Mas com o tempo, eu entendi que não há nada de egoísta em se valorizar. Não há nada de errado em exigir respeito. Não há nada de mal em querer ser amada pelo que se é, não pelo que se oferece. Meu relacionamento com meu pai melhorou muito. Conversamos regularmente, ele vem almoçar aqui em casa algumas vezes por mês, e Diego adora passar os fins de semana conosco. Mas agora é uma relação equilibrada, onde eu sou filha, não provedora. Lourdes e eu mantemos uma cordialidade básica quando nos encontramos. Ela nunca se desculpou verdadeiramente pelo que fez, e eu não espero mais que ela faça isso. Aprendi que algumas pessoas só conseguem reconhecer seus erros quando são obrigadas pelas circunstâncias, não por maturidade emocional. Fernando é o companheiro que eu sempre sonhei ter. Ele me apoia, me respeita, divide tudo comigo meio a meio. Não só as contas, mas também as responsabilidades da casa, as decisões importantes, os sonhos para o futuro. Descobri que é possível viver em uma família onde você é valorizada simplesmente por existir. Estamos planejando ter filhos no ano que vem. E quando eles vierem, vou me certificar de que cresçam sabendo seu valor, sabendo que merecem respeito, sabendo que família verdadeira é aquela que te acolhe incondicionalmente. Às vezes, olho para trás e fico impressionada com tudo que passei. 5 anos sustentando uma casa onde não era valorizada. 5 anos aceitando migalhas de afeto. 5 anos achando que era normal ser tratada como cidadã de segunda classe na minha própria casa. Mas hoje eu sei que não era normal. Hoje eu sei que mereço muito mais. E principalmente, hoje eu sei que é possível ter muito mais.
Se você está passando por uma situação parecida, se está sendo desvalorizada na sua própria família, se está sustentando pessoas que te tratam mal, saiba que você merece mais. Merece ser tratada com carinho, com respeito, com gratidão. E se essas pessoas não conseguem te dar isso, talvez seja a hora de você dar isso para si mesma, se afastando de quem não consegue te valorizar. Família é importante, mas família tóxica é prejudicial. Não tenha medo de priorizar sua saúde mental, sua felicidade, seu bem-estar. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de colocar limites. Porque no final das contas, a pessoa mais importante da sua vida é você mesma. E se você não se valorizar, ninguém mais vai fazer isso por você. Conte para mim nos comentários. Você já passou por alguma situação em que se sentiu desvalorizada na própria família? Como lidou com isso? Suas experiências podem ajudar outras pessoas que estão enfrentando situações parecidas. Vamos nos apoiar e mostrar que é possível, sim, encontrar nosso valor e nossa felicidade, mesmo quando isso significa tomar decisões difíceis.